Na graça e na paz do Senhor. Amém. Convido vocês a abrirem comigo suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, e hoje estaremos refletindo do versículo 28 até o versículo 40, dando sequência às nossas exposições no terceiro Evangelho. Hoje estaremos meditando no capítulo 19, versículo 28 ao 40, a entrada triunfal do Senhor. Lucas 19, do 28 ao 40, a palavra de Deus assim nos diz. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E, quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Bendita é a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, e em seguida você vai poder tomar o seu assento. Oremos. Ó Deus bendito, de toda graça e de toda misericórdia, aí está o teu povo, ávido por ouvir a tua voz. Assim, ó Deus, eu suplico ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor seja gracioso para com os teus filhos e desvende os seus olhos, de modo que possam contemplar as maravilhas do teu Evangelho. Fale ao coração de cada um daqueles que estão recebendo a tua palavra. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. E depois de dizer isto, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. Nós já sabemos que o Evangelho segundo Lucas é um evangelho que foi escrito por um médico e um historiador muito habilidoso. E esse versículo que nas nossas Bíblias é o versículo 28, ele é propositalmente colocado por este evangelista e por este historiador aqui como um marco histórico, um marco temporal no ministério do nosso Senhor, como também um marco geográfico. A viagem até Jerusalém, ela está finalmente sendo concluída, como eu disse na exposição da semana passada. Mas o fim da viagem até Jerusalém inaugura um momento muito especial. Inaugura a semana mais importante de toda a história humana. Após 3 anos árduos, intensos, do ministério terreno do nosso Senhor, nós estamos entrando hoje na contagem regressiva dos evangelhos. São os últimos 7 dias de vida do nosso Senhor, antes da sua paixão, antes do seu sofrimento e da sua morte. Os capítulos 19, aqui, versículo 28, até o fim do capítulo 22, a saber, o versículo 38, vão narrar os acontecimentos de domingo até a quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão.
E nós vamos ver que os capítulos 23 e 24, eles vão narrar exatamente os acontecimentos compreendidos entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Até esse momento, no seu ministério terreno, o nosso Senhor havia desencorajado as pessoas de declararem abertamente que Ele era o Salvador. Mas agora você vai observar que Ele não vai só permitir que as pessoas declarem isso, Ele vai também encorajar as pessoas a reconhecerem Ele como Messias, como Salvador. É chegado o tempo da sua apresentação oficial a Israel como o Messias prometido, o Messias aguardado. O contexto é esse. Ele acaba de contar a parábola de um nobre que havia ido para longe para assumir o seu reino. E então, está agora na hora do rei Messias, está agora na hora do Filho do Homem ser recebido na cidade de Deus como rei. O texto nos diz que Jesus prosseguia subindo para Jerusalém. Esta tradução não é a Nova Almeida atualizada que eu utilizo, mas existem várias traduções na língua portuguesa que vão traduzir assim as versões que vocês usam, a revista é atualizada, a nova, a versão internacional e a versão do rei Tiago traduzem dessa mesma forma, que Jesus ia subindo, porque o trecho entre Jericó e Jerusalém era de fato um trecho peculiar, talvez o trecho mais difícil da viagem de Jesus até Jerusalém, porque era um trecho íngreme, era um trecho que daqui para frente sempre ele iria subindo. É por isso que uma versão utilizada pela Igreja Romana diz que no caminho que sobe para Jerusalém. Além disso, além de ser um caminho que fisicamente era um caminho de subida, um certo reformador, Erasmo de Roterdã, disse que Jesus não está viajando a Jerusalém porque ele receberá demonstrações de honra. Não, segundo Erasmo, ele está viajando para Jerusalém para ser crucificado e para contemplar a sua obra. Então não era só o trecho mais difícil da viagem, pelo fato de ser um trecho íngreme, mas porque é a fase final da viagem que levará o nosso Senhor ao seu martírio. Ele fez isso, diz a nova versão internacional, a versão do rei Tiago, e a nova tradução na linguagem de hoje, indo adiante, procedendo no caminho da comitiva que o seguia até Jerusalém. Caprichosamente, o Espírito Santo está nos dizendo que o nosso Senhor está caminhando à frente dos seus seguidores, e isso é emblemático, porque ele não está apenas caminhando à frente dos seus seguidores, ele está ensinando os seus seguidores, ele está conduzindo os seus seguidores ao caminho que leva à cruz. E ele não parou de nos conduzir, ele não parou de nos ensinar neste caminho diário que nos leva à cruz do Calvário, que nos leva a levarmos a nossa cruz, a estarmos debaixo do seu senhorio. Olhe para a sua Bíblia no versículo 29. O versículo 29, a primeira parte, nos diz que aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, e aqui eu faço uma pausa, porque a localização geográfica de Betfagé não é muito certa. A única coisa que nós sabemos é que ela era uma vila que ficava entre Betânia e Jerusalém, e de Betânia a Jerusalém eram cerca de 2 a 3 quilômetros, e essa pequena vila, ela ficava na parte leste dos muros de Jerusalém. Era próxima ao Monte das Oliveiras. É isso que nós encontramos aqui já descrito geograficamente pelo historiador Lucas, o evangelista. Mas então, a segunda parte do versículo 29, e o versículo 30 e 31, o Evangelho dá conta dizendo que Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. De Betânia, o Senhor envia 2 discípulos, os quais, caprichosamente, nós não sabemos os nomes, porque não é importante sabermos quem foram aqueles que foram enviados pelo Senhor. O que é importante destacar é que eles foram ordenados: sigam um pouco mais à frente até a aldeia que fica ali adiante, com um propósito: tragam um jumentinho. Tanto nas passagens paralelas, nos evangelhos de Mateus, como de João, Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5,
E no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 14 e 15, esses evangelistas dão conta de que não se trata de um improviso de última hora. Jesus não está dizendo, afinal de contas, eu preciso de um meio de transporte para entrar em Jerusalém e eu decidi que vocês vão então encontrar um jumentinho. Não. Embora Lucas não faça essa menção, Mateus e João trazem, inspirados pelo Espírito Santo, a narrativa de que isto, na verdade, é o cumprimento da profecia messiânica por meio do profeta Zacarias, especificamente capítulo 9, versículo 9, que diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Um pouco mais adiante, no capítulo 12, versículo 16, o evangelista João nos diz que os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas, quando Jesus foi glorificado, então eles entenderam que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Mas, a despeito da narrativa do evangelista João, olhando para aqui, para o Evangelho segundo Lucas, nós vemos a própria instrução do Senhor revelando os seus atributos, o seu conhecimento pleno de todas as coisas que podem ser conhecidas, o que nós chamamos em teologia de onisciência. Ele diz: vocês irão encontrar, vão até a vila que fica adiante e vocês certamente, vocês vão encontrar lá um jumentinho amarrado. Não é um improviso. Tudo estava pré-ordenado, segundo o decreto eterno daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que faz convergir todas as coisas para que, no fim, a sua vontade e o seu propósito sejam cumpridos. E é interessante observarmos que Jesus aqui está demonstrando abertamente que Ele é Deus, que Ele conhece e vê todas as coisas. Existe um bispo anglicano, bispo Ryle. Ele foi bispo na cidade de Liverpool, aquela cidade onde surgiram os Beatles. E Ryle, ele traz duas falas muito interessantes meditando nesse texto. Uma delas é uma exortação e a outra é um encorajamento, do qual eu queria partilhar com vocês. Ryle nos exorta dizendo assim: o pensamento sobre o perfeito conhecimento de Cristo deveria alarmar os pecadores e despertá-los ao arrependimento. Ele continua dizendo: o grande cabeça da igreja conhece todos eles e o que estão fazendo. O juiz de todos os vê constantemente, registra todos os seus atos. Ele cita Jó, capítulo 34, versículo 22, que diz: não há trevas, nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Ryle continua exortando, dizendo: se escondem-se em lugares secretos, os olhos de Cristo ali os contempla. Se em particular tramam perversidade e planejam impiedade, o Senhor Jesus sabe e os observa. Se eles falam em segredo contra o justo, Cristo os escuta. Durante toda a sua existência, podem enganar os homens de Israel, mas não podem enganar a Jesus. Virá o dia em que Deus julgará, e aí ele vai citar Romanos capítulo 2, versículo 16, em que julgará, por meio de Cristo Jesus, os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Mas Ryle também nos encoraja, meditando especificamente nessa passagem. Ele diz: o pensamento sobre o perfeito conhecimento de Cristo deveria confortar todos os verdadeiros crentes e incentivá-los a crescer diligentemente em boas obras. Ele avança dizendo: sobre eles estão sempre os olhos do Senhor. Ele sabe as circunstâncias que envolvem os crentes, suas provações diárias, e conhece as pessoas com quem eles andam. Não há uma palavra em seus lábios, ou um pensamento em seus corações, que Jesus não saiba completamente. Eles devem sentir-se encorajados quando forem caluniados, mal compreendidos e deturpados pelo mundo. Não importa o que as pessoas incrédulas sejam capazes de dizer, o Senhor sabe
todas as coisas, ele cita João capítulo 21, versículo 17. Mas ainda ele continua dizendo, o verdadeiro crente precisa andar resolutamente no caminho estreito, não se desviando para a direita nem para a esquerda. Ele diz, por fim, quando os pecadores tentam induzi-lo e os crentes fracos dizem, abre aspas, poupe a si mesmo, ele diz, o verdadeiro crente deve responder, meu Senhor está olhando para mim, desejo viver e comportar-me como alguém que está sob o olhar de Cristo. Sinceramente, irmãos, eu não sei qual é dessas duas condições a sua condição, eu não sei. E de fato eu não fui chamado a saber, eu fui chamado a pregar o Evangelho, e aprove a providência de Deus está aqui nesta noite pregando para você. Então, pregando o Evangelho, eu digo a você, olhe para o que o Evangelho está dizendo a você nessa noite, Cristo vê você. O conhecimento que Cristo tem a seu respeito, ele é perfeito. Se você tem obrado a iniquidade, ou seja, aquilo que não agrada a Deus, olhe, Cristo vê você. Cristo conhece exatamente tudo o que diz respeito a você. Arrependa-se. Mas se você é um crente, apesar das suas faltas, um crente sincero, um crente piedoso, um crente que tem buscado viver a palavra de Deus, anime-se, porque Cristo vê você. Ele conhece você melhor do que você mesmo, do que você mesma. Ele conhece você perfeitamente. Siga por este caminho. Comporte-se em todo o tempo, em todas as circunstâncias, como alguém que está constantemente debaixo do olhar do seu Senhor, do olhar de Cristo. Mas ainda os versículos 29, a segunda parte, 30 e 31, também revelam duas características de crentes verdadeiros, que saltam à vista. Talvez você já tenha percebido. Fé e obediência. Perceba, os discípulos, eles não tinham nenhuma garantia que daria certo aquele plano de Jesus. Nenhuma. A não ser a sua palavra, a não ser aquilo que o Mestre disse. Mas perceba, crentes verdadeiros, por isso que nós nem sabemos os nomes, só sabemos que eles tinham fé e que eles obedeceram. Perceba que nenhum dos 4 evangelhos que narram esta passagem mostram sequer qualquer tipo de resquício de hesitação, de dúvida, de vacilo por parte desses 2 discípulos. Muito menos nenhum tipo de questionamento. Que coisa linda! Os discípulos foram e confiaram naquilo que eles tinham e naquilo que era suficiente para eles. As palavras do Mestre, as palavras de Jesus. O versículo 32, 33 e 34 continua nos dizendo, e indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Então, o versículo 34, eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Marcos, o evangelista, capítulo 11, versículo 5, nos informa que os donos do jumentinho não só perguntaram, eles perguntaram num tom de reclamação. O verbo grego está lá em Marcos 11, 5. Eles reclamaram. Mas ainda esse mesmo evangelista também nos informa que os discípulos receberam uma orientação que não está aqui em Lucas. O Senhor mandou eles dizerem, Marcos 11, 3, que logo o mandará para cá. O Senhor precisa do jumentinho, mas logo o mandará de volta. Assim, nos 4 evangelhos, nós não temos registro que houve nenhuma resistência por parte dos proprietários daquele potro de um jumento. Não houve nenhuma resistência. Quando os donos do jumento questionam no versículo 33, por que vocês estão desamarrando? Então, uma senha é transmitida para eles. O Senhor, o Kyrios, o soberano, o nome que era atribuído a Deus, ele está precisando desse jumento. Não há resistência. Também nenhum dos 4 evangelhos mostram
nenhum tipo de resistência por parte dos donos. Esse jumento, que segundo a parte B, a parte do meio do versículo 30, ainda ninguém tinha montado, e isso é uma revelação especial do Espírito Santo, porque todas as vezes que você encontrar isso, sobretudo no Antigo Testamento, você vai observar que animais nunca dantes usados, quando eram separados para algum uso, eram tidos como animais que eram separados para um uso santo, para um uso divino, para o serviço a Deus, de modo que a prática é que esses animais, depois desse serviço, dessa utilização, eles não eram mais utilizados de modo normal. Nesse caso aqui, por exemplo, como um burro de carga. Não. É um animal nunca dantes montado, que ninguém montou, separado especificamente para um fim. Esse animal ele foi liberado pelos seus donos, para aquele que é o dono de todas as coisas, para servir o propósito ao qual o Senhor o escolheu desde a eternidade, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 9. Isso é tão emblemático que o reformador alemão Martinho Lutero, meditando nesta passagem, ele disse que montar naquele jumentinho, Cristo montar naquele jumentinho, é uma representação quando ele habita pela fé em nosso interior e nós passamos a estar sob o seu governo. Mateus capítulo 21, especificamente o versículo 2, nos diz que o nosso Salvador menciona para esses dois discípulos que quando eles fossem além do jumentinho, eles encontrariam a presença da mãe, e que eles trouxessem, só Mateus fala isso, e que eles trouxessem juntos, ambos, mãe e filhote, e potro. Alguns reformadores entenderam que o Espírito Santo estava soprando, especificamente em Mateus, que está escrevendo predominantemente para o público judeu, a presença da mãe no sentido simbólico. A mãe representa o povo judeu, o povo já antigo na aliança, o povo que já tinha recebido todas as profecias do que está acontecendo agora. Já esse jumentinho, eles são os gentios, somos nós. Aquele povo novo, que está sendo incluído agora na comunidade do pacto. Então, o versículo 35, o Evangelho nos diz que eles trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E é isso mesmo que você está lendo e entendendo no versículo 35. A palavra grega para capas é vestimenta, especificamente uma veste exterior que era utilizada para não só cobrir a nudez, a túnica ficava por baixo, a roupa íntima ficava por baixo, mas essa vestimenta era especificamente para proteger o corpo daqueles que a usavam dos efeitos do clima, tanto frio como calor. Esses discípulos estão tirando as suas capas, que eram roupas caras. A grande maioria das pessoas naqueles dias só tinha uma. Estão tirando do seu próprio corpo e estão usando como uma espécie de sela. Estão cobrindo o lombo do jumentinho para que ele se tornasse mais confortável para o Senhor. E ainda, Jesus, no auge da sua juventude, dos seus 33 anos, o Senhor ainda assim recebe ajuda desses discípulos para subir e montar nesse pequeno animal. É interessante, irmãos, que quando as pessoas avarentas, mesquinhas, elas não querem servir a Deus com os seus bens, elas usam todo tipo de falso argumento para justificar a sua avareza, que é idolatria, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 5. Todo tipo de desculpa, não dá. Esse mês não dá, esse semestre não dá, este ano não dá, com o emprego que eu tenho não dá,
com os bens materiais que eu tenho não dá porque eu só tenho essa para usar. Todo tipo de desculpa. No entanto, nós estamos vendo aqui no versículo 35 a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. A marca de uma verdadeira discípula de Cristo. Pessoas que colocam tudo o que têm, todos os seus bens, aqui de modo especial, até as suas próprias roupas, a serviço de Cristo, a serviço do Evangelho, sem desculpas. Sem desculpas. Pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam com generosidade para que a obra de Cristo flua, avance, progrida, caminhe. O fato, irmãos, é que você deve olhar para o versículo 35 e observar nele um grande ensino. O serviço a Cristo, ele é evidenciado mais por ações do que por palavras. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, sobretudo em estar envolvidos com tudo que temos e somos na sua obra, mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Mas ainda assim, as ações, que falam mais do que as palavras, elas não visam a promoção pessoal, não. O objetivo é o progresso, é apenas o progresso da obra de Cristo, apenas o progresso do Evangelho. Veja como o Evangelho é lindo, é instrutivo e ao mesmo tempo é rigoroso. Coloca a nossa carne contra a parede, para que nós não fujamos nem para um lado nem para o outro, mas andemos segundo os padrões do Evangelho. Não encontremos desculpas, me falta tempo, é o meu bem mais precioso hoje. Não encontremos desculpas para servir a Deus. Todos nós que recebemos dons, talentos, todos nós sem exceção. E quando o Senhor, pela sua graça, nos conceder o privilégio de servirmos a Ele com os dons e talentos que Ele nos deu, não é para a nossa promoção, é para que seja mais confortável, para que a obra do Evangelho avance, progrida, Cristo seja exaltado, e não nós, nenhum de nós. À medida, diz o versículo 36, que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas roupas no caminho. Ambos no versículo 8. Marcos, capítulo 11, e Mateus, capítulo 21. Nos dizem que muitos estendiam também, além das roupas, galhos, ramos de palmeiras que haviam sido cortadas especialmente para isso. Talvez para nós seja um gesto não muito usual, óbvio, nos dias de hoje. No entanto, dada a popularidade da festa de Ramos, sobretudo da Igreja Romana, que infelizmente é muito mal compreendida e aplicada lá, nós conhecemos um pouco da tradição de estenderem as palmeiras para que Jesus passe. Naqueles dias, era um gesto típico de homenagem à realeza. É isso que está acontecendo. Jerusalém parou. As suas ruas estavam sendo pavimentadas pelas roupas das pessoas. Os ramos estão sendo colocados para o Messias esperado. O Salvador está entrando em Jerusalém, na cidade de Deus, com grande honra real, a semelhança do que aconteceu com Salomão em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, quando ele montou na jumenta do seu pai, o rei Davi. Está acontecendo das pessoas colocarem as suas roupas para que o rei passe, a semelhança de Jeú, segundo os Reis, capítulo 9, versículo 13, quando foi declarado e coroado e aclamado rei. Mas o versículo 37 nos diz que quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. É interessante você notar
que, olhando para essa narrativa e para os versículos que antecedem essa narrativa, lá no Evangelho segundo João, especialmente o capítulo 10 e 11, obrigado, diácono, você perceba que Jesus, nesse ponto, ele não tem, nesse ponto aqui, muito especificamente, precedendo, vindo antes dele a sua fama ministerial, tudo aquilo que ele havia feito, ensinado. O Senhor também tinha aqui um público muito especial, que vem seguindo a ele desde Betânia, porque, afinal de contas, foi exatamente em Betânia que aconteceu o mais recente e grandioso milagre do Senhor, a ressurreição de Lázaro, o seu amigo. Capítulo 11 de João, versículo 44. De modo que o versículo 45 diz que, por causa daquele evento, muitos judeus creram em Jesus. E ainda um pouco mais adiante, em João, capítulo 12, versículo 9, o Espírito Santo nos diz que uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, há uma grande multidão, não só aqueles que acompanham Jesus em sua viagem até Jerusalém. Lembram de Bartimeu? Lembram do cego que agora seguia Jesus? Lembram de Zaqueu, o publicano que deixou tudo, a sua vida de impiedade e de pecado? Quantos mais? Talvez o leproso, aquele que voltou para dar glórias a Deus e seguia Jesus. Mas também há essa multidão de Betânia, que queria ver de perto Lázaro vivo, queriam ver de perto a Jesus. Há aqui, de modo especial, no versículo 37, um encontro das multidões, das massas, toda Jerusalém, tanto os discípulos, quanto os peregrinos viajantes recém-chegados para a Páscoa, estão agora todos jubilando, porque finalmente esse profeta que veio na unção de Elias, o maior profeta da antiga aliança, aqueles que eles acreditavam ser o Messias esperado, ele finalmente foi revelado. Ele está em Jerusalém. E então, o versículo 38 nos diz o que está nos seus lábios. Eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Dos 4 evangelhos, Lucas é o único que omite uma expressão, que é o tema da nossa mensagem de hoje: Hosana. Essa é uma expressão hebraica de origem aramaica, que é encontrada largamente nos salmos de Halel, o Salmo 113 até o Salmo 118, um conjunto de salmos que era entoado, cantado com muito fervor, de modo muito especial neste período da Páscoa. É uma expressão que, numa só palavra, reúne 2 aspectos centrais que são encontrados na literatura de sabedoria, de adoração do povo da antiga aliança. É uma adoração, mas também é uma súplica. Hosana significa literalmente salve agora. Eles estão gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus está entrando em Jerusalém e há um coro uníssono de uma grande multidão gritando: Hosana, salva agora. É como se essa multidão estivesse dizendo: nós te suplicamos, ó Senhor, salve-nos agora, nos concede vitória nesta hora, segundo a multidão da tua misericórdia e da tua bondade. Este é o momento apropriado para a nossa salvação, o momento para a nossa salvação chegou, salve agora. Jesus tinha um propósito neste momento do seu ministério terreno. Faltam 7 dias para a paixão, mas esse propósito está se cumprindo. Ele está sendo revelado, o Messias profetizado e esperado. O Senhor está avançando na cidade santa,
Ele está seguindo o mesmo espírito humilde de profetas como Elias e como Jeremias. Ele está entrando em Jerusalém de modo simples e humilde, sentado no lombo de um filhote de jumento. Uma expressão que nós encontramos no Antigo Testamento, que era típica para líderes que queriam entrar na cidade e serem reconhecidos como servos. Ele não está entrando num alazão, ele não está entrando num grande cavalo de guerra, como era típico da entrada e da recepção dos grandes líderes militares de Israel. Não. Estavam aplaudindo o Messias. Mas não estavam aplaudindo aquele Messias que eles pensavam que iria derrotar os romanos. Não. Eles estavam aplaudindo o Messias que veio para derrotar as potestades do mal. Eles estavam aplaudindo aquele que veio trazer salvação eterna, ao invés de libertação física ou política. Sim, eles estão gritando Hosana. Mas o que preenche os seus corações, já vimos isso ao longo deste evangelho, é uma sensação nacionalista. Ele chegou, o Messias guerreiro chegou, o tempo da nossa libertação e salvação chegou, salva agora. Eles estão fazendo isso, estão gritando, mas estão gritando com um propósito errado em seus corações. Eles deveriam sim gritar a plenos pulmões, Hosana ao filho de Davi, como diz Mateus 21, versículo 9, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o reino de Deus, como Marcos 11, 10 narra. Eles deveriam gritar, mas deveriam gritar atentando para o conteúdo da sua própria adoração, para as suas próprias palavras, porque eles estão dizendo Hosana, sim, mas eles estão dizendo Hosana nas maiores alturas. E é interessante porque em nossas traduções na língua portuguesa, nós não conseguimos encontrar a expressão grega, que é uma expressão exatamente encontrada nos Salmos, é uma expressão quiástica, é um paralelismo de sentenças invertidas, que tendem a dar ênfase umas às outras. A expressão no grego dá essa ideia, no céu, paz, glória que está para paz, nas alturas, que está para o céu. O Espírito Santo está usando este médico letrado que tinha um grego impecável para deixar registrada a ênfase na origem celestial do Messias. Não era um Messias físico e terreno, um mero filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão. Não! Era um Messias celeste. Esta é a ênfase. Ele trouxe paz, mas não paz terrena, paz celeste. Cristo sim veio trazer glória, mas não uma glória terrena, que perece, que passa, mas uma glória celeste. Deus trouxe paz, sim, mas Ele traz paz na sua salvação, de modo que aqui o Evangelho está nos ensinando que todos que recebem a salvação gozam desta paz e devem então louvá-lo e glorificá-lo e não murmurar, e não perguntar por que eu estou passando por essa provação, que como nós vimos na quinta-feira, produz em nós perseverança, que produz em nós experiência, que produz em nós esperança, paz, não uma paz que passa, não uma paz que o mundo pode dar, não uma paz que é baseada nas circunstâncias, mas uma paz celeste, trazida por um Salvador celeste, pelo Messias. As multidões que gritavam esse hino de louvor, de súplica, tinham na sua mente a salvação e a paz aqui na terra. Mas o Espírito Santo está usando Lucas
para nos ensinar que o caráter da salvação e da paz do Evangelho é celestial. Então, no versículo 39, alguns fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Parece que os fariseus, eles estavam entendendo melhor o que estava acontecendo do que a própria multidão. Eles estão conhecendo a lei, os profetas, percebendo que toda essa aclamação messiânica está atributando a Jesus o título de Messias. E eles não aceitaram isso. Eles pedem a Cristo: repreenda. E, de novo, para vocês que estão acompanhando as nossas exposições, é a mesma expressão utilizada nos evangelhos para a repreensão de demônios. Em outras palavras, esses fariseus estão dizendo a Jesus: assim como o Senhor repreende a demônios, repreenda a esses discípulos, reprove a esses discípulos, para que eles não façam isso. E perceba, eles fazem isso, chamando Jesus de mestre, de didascalê, porque de fato eles continuavam reconhecendo Cristo como um rabi, mas não mais do que isso. Não. Messias? Não. Perceba, esses fariseus odiavam a escravidão imposta por Roma, odiavam com todas as suas forças. Mas eles odiavam ainda mais a ideia de que Jesus fosse o Messias. Eles amavam a ideia de se verem livres do jugo de Roma, mas eles amavam ainda mais a ideia de ver Jesus morto. Este é o mal de muitos homens e de muitas mulheres. Amam as bênçãos de Jesus, amam as bênçãos que Jesus pode dar, mas odeiam com as suas vidas, odeiam, não aceitam o seu senhorio. Mas o versículo 40 nos diz que Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu afirmo, a versão que vocês mais usam, a revista atualizada, diz: eu asseguro a vocês. O Senhor está usando uma expressão enfática para citar uma expressão proverbial que os judeus conheciam e que é baseada em Abacuque capítulo 2, versículo 11, que diz: as pedras das paredes clamarão contra você. Com o uso deste provérbio, o nosso Senhor está afirmando duas coisas. Primeiro, Ele está dizendo que o clamor, que a adoração, que é levantada reconhecendo a Ele como Messias, é inevitável. Inevitável. É o que está exposto no versículo 40. Se eles se calassem, as pedras, que Satanás, tentando o nosso Senhor, disse: transforme elas em pão. As pedras que foram criadas pelas suas mãos clamariam. Ele está dizendo: é inevitável. Inevitável que eu seja reconhecido como o Messias de Deus. Os próprios anjos celebraram isso. Ainda nesse Evangelho, capítulo 2, versículo 13 e 14, você lembra? E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. É inevitável. O clamor que me reconhece quem eu sou, ele é inevitável, tanto nos céus como na terra. Mas a segunda coisa que o Senhor está falando, através do uso desse provérbio baseado em Abacuque capítulo 2, versículo 11, é que há um tema que será tratado
especificamente aqui neste Evangelho, no capítulo 21, versículo 5 em seguida. O tema do juízo de Deus sobre Jerusalém, destruindo Jerusalém e destruindo o templo, de modo que não restará pedra sobre pedra. Caminhando para o fim da nossa mensagem de hoje, eu queria pensar com você. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que se predispõem a expor estas passagens dos evangelhos que narram a entrada triunfal do Senhor, sempre procuram interpretá-la como uma passagem de festa, de celebração, e param por aí. Jesus sendo aclamado, Jesus sendo recebido, e aí então, lá pela frente, 7 dias depois, essas pessoas que expõem esta passagem e apenas ficam na festa, na celebração, têm dificuldade. Apenas dizem assim: a cidade que o recebeu em festa é a mesma cidade que o está o crucificando. Aqui nós temos a explicação por que isso aconteceu. A expectativa era de um Messias encouraçado, montado num alazão, vestido com uma armadura de guerra, portando um escudo robusto, uma lança afiada, uma espada em sua bainha. Mas então, o que eles recebem é um humilde servo sofredor, montado num jumentinho. Sim, assim como naqueles dias, houveram muitos que não entenderam a mensagem do Evangelho que estava sendo transmitida para eles, ainda hoje há muitos que não entendem o que é o Evangelho. Pensam que seguir a Jesus é ganhar, que seguir a Jesus é triunfo, é glória, é alegria. Sim, nós temos momentos de triunfo, de glória e de alegria neste mundo. São raros. Mas nós temos também momentos de luta, de tristeza e de sofrimento. Isso é o Evangelho. Mas as pessoas que pensam assim, que pensam que o Evangelho é só lucro e ganho, facilmente fazem isso. Se arrumam e põem uma bela roupa, se perfumam, vão para a igreja e juntam as suas vozes com as daquela multidão, dizendo: Hosana, salva-nos! Mas basta, na melhor das hipóteses, raiar a segunda-feira e logo levam Cristo à cruz. Logo se esquecem de que na noite anterior estavam na igreja, louvando a Deus com as suas vozes, gritando com júbilo e com alegria. E como é que essas pessoas levam Cristo à cruz? Não discernindo o sacrifício do corpo e do sangue do Senhor, pecando, cometendo pecados que foram a razão pela qual Cristo foi crucificado. Assim, o Evangelho hoje está nos ensinando muitas coisas, e eu conclamo você a voltar a ler novamente essa passagem, meditar naquilo que você ouviu nessa noite, de que sim, o nosso Salvador, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas, desde das mais longínquas galáxias até um jumentinho novo. Sim, Ele é Deus, que conhece todas as coisas, que sabia o nome de Zaqueu antes de ser apresentado formalmente a Ele, que pode dizer: vão, e vão encontrar lá. E quando perguntarem a vocês por que estão desamarrando, digam assim. Mas também, o Evangelho hoje está nos ensinando que sim, que Jesus é o Messias, digno de que nós tiremos
as nossas vestes para que Ele passe. Que devemos fazer do nosso Salmo, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É inevitável que os céus e que a terra não proclamem a sua majestade. Mas preste atenção nisso, igreja do Senhor. Cristo não deve ser honrado com vistas a uma salvação interesseira, terrena, carnal. Sim, você deve unir a sua voz à dos anjos do céu e clamar, e louvar, e bendizer ao nome de Cristo. Mas não porque Ele pode fazer de você, jovem, um profissional de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Não, você não deve louvar a Cristo, porque Ele pode endireitar as tronchuras dos seus relacionamentos pessoais e familiares, do seu casamento, eventualmente. Não, você não deve adorar e exaltar a salvação de Cristo, porque Ele pode fazer de você um servo, uma serva, um pastor, um missionário, um presbítero, um diácono, um líder em sua casa. Não. Você sequer deve louvar a esse Messias, porque Ele pode trazer ordem e paz às suas emoções, às suas mazelas pessoais, aos dramas e dilemas que envolvem a sua vida. Não! Não é essa a salvação que deve encher o seu coração de louvor ao nosso Deus. Você deve dizer: Hosana. Se você ainda não reconheceu os seus pecados, se você ainda não reconheceu Cristo como Messias, como Salvador, você deve dizer esta noite: Hosana, salve-me agora, ó Deus. Se você está afastado dos caminhos do Evangelho, dos caminhos de Deus, talvez fisicamente, porque nem frequenta mais a igreja, talvez não fisicamente, porque você está frequentando a sua igreja ou esta igreja, mas você está com o seu coração, com a sua vida toda destroçada, a sua vida espiritual está uma bagunça, porque você está desviado ou desviada do Evangelho. Você deve dizer hoje: Hosana, salve-me agora. Se você é um crente que tem se esforçado para viver uma vida verdadeiramente cristã na presença de Deus, você deve dizer hoje, junto comigo: Hosana, salve-me agora. Mas de quê? Salve-me dos meus pecados. A salvação eterna para você que já se encontra escondido na sombra da cruz, já foi lhe dada. Mas você, como eu, está no processo chamado santificação, e você luta contra o pecado. Faça a oração que o Senhor ensinou a você a fazer: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Hosana, salve-me agora do meu pecado, porque eu não quero pecar, eu sou um crente e eu quero viver uma vida santa na tua presença. Salve-me agora. E então, só então, você pode clamar a Deus para salvar você de tudo que você precisa ser salvo, das mazelas do seu coração, reconstruir os seus relacionamentos pessoais, salvar as pessoas que você tem tanta estima e que estão afastados do Evangelho ou que sequer nunca professaram a Cristo como Senhor. Você pode pedir tudo, até o pão de cada dia, mas antes, diga: salve-me dos meus pecados, salve-me do meu velho homem. Faça isso hoje. Deixe-me dizer a você, criança, onde estão as nossas crianças? Venha para a igreja e glorifique ao nome de Jesus. Cante, feche os olhos, levante as suas mãos para o céu, chore na presença de Deus. Faça isso em sua casa.
Quando seus pais conduzirem você nos atos particulares e familiares de adoração, adore a Deus, criança. Mas antes de aprender a adorar a Deus pelo que Ele pode fazer por você, pelas inúmeras salvações, pelas provisões que Ele pode trazer para a sua vida, criança, louve a Jesus, dizendo: Hosana, Senhor, me salve do mal, me salve dos pecados. Eu louvo o teu nome como Messias, como meu Salvador, que me salva da condenação eterna, que me salva da influência, da semente do pecado que ainda está na minha vida. Aprenda desde já, criança, ó pai, ó mãe, ó responsável familiar, não deixe de instruir os mais novos a aprenderem desde cedo a adorar a Deus, dizendo: Hosana, meu Salvador. Eu sou um pequeno pecador, mas eu preciso tanto de Cristo como o meu Salvador, aquele que me livra dos pecados. Cristo deve ser adorado, Igreja do Senhor, como Salvador dos pecadores, Salvador daqueles que estavam debaixo da ira de Deus. Nós, como igreja, até o último dia, até Ele vir nos buscar, ou Ele nos promover para a glória, nós devemos sempre estar diante dEle, particularmente ou publicamente, nos prostrando, colocando tudo o que temos e tudo o que somos, para que Ele entre, para que Ele passe. Devemos diariamente receber Cristo entrando na nossa Jerusalém, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso santificador, aquele que obra, que trabalha dentro de nós e faz de nós, homens e mulheres, mais santos em sua presença. Clame, igreja, clame hoje, clame todos os dias: Hosana, salva-nos agora, ó nosso Senhor. Vamos orar. Na Tua presença, Senhor, nós estamos agradecidos por termos recebido a palavra do Teu Evangelho, que como espelho coloca diante de nós o reflexo das nossas imperfeições. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque muitas e muitas vezes nos unimos a uma multidão que não entende bem o que está fazendo. Uma multidão interesseira, uma multidão egoísta, uma multidão carnal, que ora adora ao Senhor na igreja, ora profana o Teu santo nome nas ocultas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo de Deus, aplica a Tua palavra aos corações, chamando ao arrependimento aqueles que estão desviados, que estão afastados da reconciliação com o Pai, por meio da mediação do Filho. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, trazendo diariamente a consciência de que nós estamos diante do olhar e do conhecimento perfeito de Cristo. Assim que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa rendição seja conhecida por Cristo, aquele que conhece todas as coisas, como uma adoração legítima de servos e servas, crentes que se dobram, que se prostram e que chamam: Hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos, ó nosso Redentor, nosso Salvador, reconciliador. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, para que como igreja possamos viver vida mais santa, mais digna na Tua presença, debaixo do Teu olhar. Assim nós te oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.